amada? A sua vez agora. Essa é a pastora Jane Loise, né? A pessoa que todo mundo conhece, vive postando lá sua foto lá. O pessoal está familiarizado com a sua. Isso. Vamos estar orando. Estenda suas mãos para cá. Papai querido, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, para estar ouvindo a Tua palavra, Pai. Não vai ser diferente como foi na parte da manhã. Aqui está a Tua filha, ó Pai, pastora Jane Loise, ó Pai amado, e é a portadora, Senhor amado, da Tua palavra neste momento. Ser com ela, ó Pai amado, que os nossos sentidos possam estar aguçados para compreender a boa, perfeita e agradável vontade Tua para a nossa vida. Esta oração que fazemos a Ti, e já certos da vitória, porque ela vem do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Paz do Senhor? Amém. Amém. Estão acordadas? Amém. Quero ninguém dormindo depois desse almoço, hein? Eu tenho muitos pedidos a fazer antes de eu começar. Eu preciso de uma mesa branca daquela que está lá fora. Eu preciso dela aqui. Deixa eu desmontar um pouquinho aqui. Eu preciso de uma mesa daquelas aqui. Para mim esse, né? Pode ir para aqui. Isso. O outro pedido, eu quero um vestido desse. Por favor, tamanho PP. Brincadeira. Tamanho G. Quero de malha também. Tá? Terceiro pedido. O menino pode sentar, gente. O menino da fotografia, da mídia, o pessoal de mídia. Eu quero bastante foto, que eu preciso atualizar meu feed. Vai ficar gravado? Vai para o YouTube? Eu preciso fazer reels, então deixa bonitinho, pega um foco legal, ok? Se eu lembrar de mais algumas coisas, eu preciso de uma ajudante aqui para mim. Eu vou lembrando, eu vou pedindo, mas a princípio é isso. Eu preciso que isso aqui vá para cima da mesa, por favor. Bora. Todo mundo está acordada? Amém. Almoço bom. Eu trouxe material para distribuir para elas também. Eu não sei que hora que isso vai acontecer. Não sei quem vai fazer isso. Tá? Pode ser agora. Se sobrar, fica para a igreja. Bora lá, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Jane Loise. Vocês são muito importantes para mim. Eu sou advogada há mais de 20 anos. Sou psicanalista há 10 anos. Atuei como delegada na comissão em Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí por 3 anos. Pastora auxiliar na Igreja Cristã Metanói em Belfor Roxo há 3 anos. Pastora ungida com meu esposo há 15 anos, paulista, apaixonada pelo Rio, mas moradora de Niterói. E aí vocês já podem tirar várias conclusões do meu mini currículo. Eu sou paulista, moro em Niterói e congrego em Belfor Roxo. 23 anos de casada, 2 netos, a terceira neta. Vai chegar agora em setembro. 25 anos que eu venho para o Rio, meu marido é carioca, e 25 anos que eu frequento a Posse. A família de meu esposo é da Posse, aqui de Nova Iguaçu. Buscando viver os propósitos de Deus, não é? O que vocês estão buscando, não é isso? Prestem bem atenção nessa mesa. Dá para vocês verem bem? É um monte de perfume. Tudo... a não ser esses 2 masculinos, é tudo meu. 3 masculinos. Eu amo perfume. Fica a dica. Eu amo perfume. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Não estou vendendo, tá? Eles estão vazios. Eu fiz isso numa igreja. A pastora pensou que eu ia vender. Estão vazios, infelizmente, mas daqui a pouco eu falo sobre eles. Já deixo o agradecimento à igreja, à liderança da igreja, de me fazer o convite, de eu trazer um tema tão duro para vocês, confrontante, esclarecedor e principalmente educativo. Esse é o meu conteúdo.
E poucas lideranças me convidam, por isso que eu parabenizo a liderança desta igreja, e talvez nunca mais me convidem, justamente pelo conteúdo. Mas aí eu estou com o microfone na mão, eu vou aproveitar. Esse ângulo é melhor mesmo, tá? Então, bora lá. Todo o meu trabalho, todo o meu propósito que hoje eu trago para vocês, eu nunca busquei o meu propósito. Eu entendi, sendo pastor auxiliar junto com meu esposo, lá em São Paulo, aqui no Rio, em Niterói, que o meu propósito era ser auxiliar de meu esposo, pastor atuante e esposa de pastor, que nem nome tem, trabalha pra caramba, não é? Quem é esposa de pastor sabe. Então, o propósito da minha vida era esse. E tá tudo bem. Eu não orava, Senhor, me dá meu chamado, meu propósito, não. Eu fazia e faço ainda muito bem esse propósito como esposa de pastor. Advogada, escritório próprio em Niterói, escritório próprio no centro de São Paulo, bem-sucedida profissionalmente e cumprindo esse propósito de auxiliar meu esposo, uma mulher submissa. E estava ótimo, tudo muito bom. Amo estudar, sempre amei estudar. Mas em 2015, eu comecei a sentir vontade de orar por mim. Esposa de pastor é aquele, né? Muito procuradas nos gabinetes, pedidos de oração, enfim. E eu orava por todo mundo. E descobri que eu precisava orar por mim. E eu comecei a orar por mim, 2015. E passei, 2005, eu comecei a orar por mim. E comecei a não ter vontade de trabalhar. Falei, tá esquisito esse negócio. Como que você ora por você e não tem vontade de trabalhar? E meu marido questionando, como assim, Jane, você não vai trabalhar? Não estou com vontade. O Senhor me cobra eu profetizar na minha vida, eu orar por mim e eu me dedicar a Ele. Eu não sei o que Ele quer com isso, não. Eu não estou gostando disso. Mas se Ele está pedindo e eu não tenho vontade, é assim que eu vou fazer. E eu fiz isso por 5 anos. Eu estudei teologia, estudei intercessão, estudei os dons. Eu me derramei por 5 anos na palavra do Senhor, trabalhando, porque não sou rica ainda, nem milionária ainda, sou rica de outras coisas, mas eu continuei trabalhando bem menos e comecei a me dedicar à palavra do Senhor, ao ministério pastoral diretamente feminino. Seria o meu propósito? Não sei. Mas assim eu comecei, orando por mim. E eu já deixo a primeira para vocês. Se você está buscando viver o seu propósito, ore por você. Profetize sobre você. Porque nós temos a mania de colocar um monte de gente à nossa frente, menos nós. É primeiro filho, ou se não o marido, depois a igreja, depois a pastora, depois etc, etc. E por último, se lembrar, é por você. É você. Comece o seu dia orando por você. Eu aprendi isso em 2005. 5 anos, 2010, eu palestrando na minha igreja lá em São Paulo, eu senti a necessidade, veio o Espírito Santo com certeza, falou a mim, verbalize algo para a igreja. E eu verbalizei assim, Senhor, o Senhor pode me mandar para qualquer lugar. E eu brigando. Não vou falar isso. Eu sei o poder que tem verbalizar. Eu não sabia nem o que eu estava ministrando. E aquilo na minha cabeça, eu não vou falar isso. Eu não posso falar isso. Minha família está aqui em São Paulo. Meu filho está aqui. E se o Senhor me mandar para o Rio de Janeiro? Deus me livre. Nova Iguaçu está amarrado em nome de Jesus. O passado do meu marido está lá em Nova Iguaçu. Não quero. E eu ministrando e questionando o Espírito Santo. Veio até o louvor de Aline Barros. Senhor, não sonda meu pensamento. A ignorância. Mas eu não vou falar isso. E quem ganhou? Ele, né? Eu tive que falar. Ele ganha, não adianta você brigar com o Espírito Santo. Uma hora ele vai te pegar.
E ele me pegou naquela noite e eu verbalizei. Pega de jeito. Essa semana ele já me pegou de novo. Comigo funciona assim. Maio de 2010, 5 anos depois, eu verbalizei naquela noite na minha igreja, numa terça-feira. Ok, eu parei a palavra e falei, eu preciso falar algo aqui que eu acho que não tem a ver com o que eu estou falando, mas eu preciso verbalizar algo para a igreja. E eu verbalizei, ok, Senhor, eu declaro para a igreja, minha igreja, eu declaro para a minha liderança, eu declaro para o meu marido que estava assistindo, estava sentado bem na frente, que eu estou pronta e que eu posso ir para qualquer lugar. Meu marido quase caiu da cadeira. Ele levou um susto. Lembro como se fosse hoje. E eu chorei depois. E depois minha pastora falou, Jane, eu ouvi correntes se quebrando na tua voz. Não entendi nada, mas ok. E eu fui para casa. Meu marido é militar de marinha. E há 5 anos antes, quando eu comecei a orar, ele falou, a qualquer momento a Marinha vai me mandar de volta para o Rio. E eu dizia assim, ele vai te mandar para onde quiser, menos para o Rio de Janeiro. Para aquele lugar eu não vou. E se ele me tirar daqui, eu peço divórcio. Você é tão abençoado, que eu assino o teu divórcio e nem advogado você vai precisar pagar. Mas o meu pai não vai fazer isso comigo. E cada ano que passava, até 2010, vocês verem, eu já comecei em 2005, fui para 2010, voltei. Ele falava, a Marinha vai me mandar. E eu, não vai. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, claro que ele não vai cumprir, não cumpriu. E 5, vai cumprir agora? Não vai. Mas o que eu falei naquela noite? Eu estou pronta, me leva para qualquer lugar. Não foi? Não falei isso? Toma na cabeça. A Marinha envia ofício para os militares saírem, não costuma ser no final do ano, né? Tem o recesso de final do ano para você se preparar e ir para outro estado. Sempre foi assim, ele sempre me avisava entre outubro e novembro, pode acontecer esse ano, e não acontecia. Mas 2010, maio, eu verbalizei aquilo. 17 de julho, o ofício da Marinha chega. 6 meses antes. Para onde? Aonde? Rio de Janeiro. Eu estava pronta? Eu estava, mas a minha vontade não estava. Se você busca viver propósito de Deus, comece orando por você. Você vai viver coisas que Ele tem para você, não o que você quer. E eu vim para o Rio. 52 caixas foi a minha mudança. Porque eu não queria vir. Aí eu fiz a birra, né? Tá bom, já que quer que eu vá, eu vou. Mas também não vou levar móvel nenhum. Eu quero tudo novo. Do meu jeito. Vou levar só minhas roupas, meus livros e o senhor que se vire. Não é assim? A gente não é birrenta? Filhinha amada, mimadinha do papai, então... Ele, ok, isso daí eu acho que eu posso fazer por você. E ele fez. 2010 eu cheguei em Niterói. E a Marinha deu 3 opções. Esqueci o nome do lugar. Parada de Lucas, Vigário Geral, Parada de Lucas ali. Niterói. E São Pedro da Aldeia. Geograficamente, para mim o Rio... era só Copacabana e Nova Iguaçu. Eu não tinha noção geográfica, para vocês verem o negócio. Então, eu vi aquelas 3 opções, eu falei, eu não sei onde ficam esses lugares. Mas para qualquer um que o Senhor me enviar, eu vou. E Ele enviou para Niterói. Estou lá em Niterói há 13 anos. Eu cheguei aqui em 2010. 13 anos que eu estou em Niterói. Pensa num lugar que eu não quero sair. Eu não quero sair mais do Rio. Eu comecei orando por mim. O Senhor enviou o meu propósito, que era a vontade dEle, não era a minha. E Ele mandou para um lugar que eu não queria vir e hoje eu não quero sair. E essa semana Ele falou, faz as caixas de novo.
E eu estou muito, porque eu não sei para onde Ele vai me levar. Mas eu estou pronta. Eu acho que eu estou pronta. Deus faz assim. Aqui no Rio eu aprendi a ser esposa, porque São Paulo eu sempre fui uma mulher bem sucedida profissionalmente, mas em São Paulo eu tinha a secretária, eu tinha babá, eu não fazia o serviço de casa, porque não dava tempo, porque eu deixava meus filhos às 7 da manhã, 2 filhos homens, às 7 da manhã na escola e pegava às 8 da noite e ia direto para a igreja às vezes. Então, eu não era dona de casa, eu não era mãe, eu era auxiliar do pastor, a esposa do pastor e uma advogada bem-sucedida. Então, aqui no Rio, eu aprendi a ser mãe. Porque na minha birra com Deus, eu falei assim, também não vou trabalhar lá, vou ser dondoca. 2 anos eu não vou fazer nada, Ele vai ter que me sustentar, e glória a Deus por isso. É o papel dele. Não vou trabalhar e vou ficar em casa. O senhor que se vira aí. A birrenta. 2 anos eu não trabalhei. Aprendi nesses 2 anos a ser uma esposa, dona de casa. Aprendi a ser mãe e aprendi a ser filha. Os primeiros 6 meses em Niterói, eu levava meu filho para a escola, levava e buscava. E no 3º mês ele falou, agora você é mãe. Porque você vem me trazer para a escola e você vem me buscar. E eu pensei, o que eu era antes? Agora você é mãe, meu caçula me falou. Eu limpava a casa todos os dias. Meu esposo chegava no final do expediente e eu falava, gente, ele não percebeu? E o Espírito Santo me lembrou, você lembra daquelas que se queixavam com você na igreja? Que o marido não reparava? Então, é isso aí que você está passando. Eu, nossa, porque eu não dava valor antes para o que eu ouvia delas. Gente, se importa se o marido falasse, tá bom, se importa, é importante, eu passei por isso. Eu aprendi a cozinhar, errei muito. Muita comida eu joguei fora, porque eu não sabia cozinhar. Mas quando você vive o propósito que Deus tem para você, você aprende a ser a mulher que Ele escolheu para ser. Mãe, mulher, esposa e filha. Independente do estado civil. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu aprendi e hoje eu vivo o propósito de Deus. Depois desses 2 anos, eu comecei a trabalhar em Niterói. Mais 1 ano, eu gosto de meta. Eu coloquei meta, agora eu vou conhecer a cidade, a parte profissional. Eu vou trabalhar aqui 1 ano, de graça, para mim conhecer pessoas e as pessoas me conhecerem. Eu fui servir o judiciário de Niterói. 1 ano de graça. Conheci pessoas, começaram os primeiros clientes. Falei, muito bom, comecei a crescer. E aqueles 5 anos que eu estudei a palavra, meio que ficou de ladinho aqui, né? Já cumpri o que Ele mandou, preciso mais o quê? Aquele pastoreio à distância, porque a gente não tinha muitos amigos aqui, ainda lá de São Paulo. E assim foi crescendo. E num evento, e assim se passaram 4 anos, 2018, a gente já estava. Fevereiro de 2018. Num evento assim, de mulheres. Eu gosto de sentar à frente, a ministrante daquela manhã, de quarta-feira, lá no Recreio, no Hotel Ramada. A palestrante, a ministrante daquela manhã, ela olhou para mim, apontou para mim e falou assim, Jane, você, minha amiga, a missionária Isabel de Jesus, ela virou para mim, ela falou assim, você está obesa. Que afronta. Eu fiz uma cara tão feia para ela. Falei, não precisava me expor desse jeito. Eu sei que eu estou acima do peso. Você está obesa de conhecimento. E o Espírito Santo te cobra. Vai compartilhar o seu conhecimento, porque as minhas filhas estão morrendo.
Fingi que não era para mim. Guardei e fiquei. Quando ela acabou, eu falei, precisava me expor? Falar meu nome? Sim, e ela foi muito dura comigo. Depois a gente conversou. Se entende com Deus. Nem falar comigo, não. E eu fui para aquele quarto de hotel daquele evento e eu chorei. Eu falei, já não bastou eu ter vindo para esse lugar, não? O que mais o senhor quer de mim? Esse lugar lindo. Só tem mulher pelada. Eu não gosto daqui. Mas eu fui obediente. O que mais o senhor quer de mim? Qual é o propósito? As minhas filhas estão morrendo porque você não compartilha o seu conhecimento. E o problema é delas. Elas não querem estudar, o problema é delas. Eu estudo, eu pago caro o meu conhecimento. Eu amo estudar e eu não vou compartilhar com ninguém, não. É meu. É meu. Liberte-se do opressor. Esse nome veio muito forte a mim. Eu que opressor? Eu nem oprimo o meu marido. Ele é uma benção. Libertar do quê? Ele não me bate. E o Espírito Santo foi muito claro. Gente, a minha cara estava desse tamanho. Chorava muito, brigando mesmo com Deus. E a outra colega que estava no meu quarto, ela falou assim, Jane, você não está entendendo? Eu saio daqui também. Já não basta o Espírito Santo, agora vem você também, sai, deixa eu em paz. E ela saiu brava comigo também, depois resolvemos. O Espírito Santo foi muito claro. O primeiro opressor de sua vida é você mesmo. De toda arrogância, altivez, prepotência, falta de humildade. Então baixa sua bola, Jane, e liberta-se de você mesmo. Porque eu preciso cumprir um propósito. Liberte-se do opressor. O primeiro opressor da tua vida, porque eu não vou ficar com essa sozinha não, é você mesmo. Já anota aí e dorme com essa. E vai se entender com o teu pai, com o nosso pai. E ok, entendi. Chorei mais um pouquinho. Liberte-se do opressor. Por que eu tenho que me libertar do opressor? Para compartilhar meu conhecimento para suas filhas não morrerem. E veio esse tema para mim. Relacionamentos abusivos, violência doméstica, divórcio, casal. E eu falei, mulher, mas mulher não. Trabalhar com mulher é difícil, é chato. Elas são esquisitas, gostam muito do rosa. É tudo florzinha e rosa. Eu não aguento, mulher é chata. É você. Você resumiu você. Eu amo rosa. Não sabia da palheta de hoje. Eu amo rosa. E é isso, Jane. O propósito que eu tenho para a tua vida são minhas filhas, suas irmãs. Você vai se libertar de você com esse trabalho, mas você precisa levar o conhecimento sobre isso para as minhas filhas, tuas irmãs. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu já tinha conhecimento sobre isso, eu já atendia mulheres sobre isso. Eu atendi, inclusive, a maioria dos meus clientes eram homens sobre isso. Mas naquele fevereiro eu entendi e me aprofundei mais. Fevereiro de 2018. Abril de 2018, a OAB me convida e me nomeia delegada na região. 2 meses depois. Julho, mais 3 meses depois, eu vou para a Europa para palestrar sobre isso. Depois eu vou para a América. No segundo semestre de 2018, eu passei viajando o mundo. Estou cumprindo o propósito de Deus, estava adorando. Tudo pago. Isso é vida, né? Isso é viver o propósito de Deus. Mas numa reunião, dezembro de 2018, nessa função que eu fazia de delegada lá, a gente se reunia com o Ministério Público, com Defensoria Pública, com juízes, enfim. A gente estava fechando o mês de 2018. Minha vida mudou completamente em 2018. Depois daquela chamada de atenção.
e é da minha aceitação de se libertar de mim mesma. Nessa reunião, a gente estava entendendo as estatísticas daqueles 4 municípios, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. Quais os índices de violência doméstica? 76% das ligações daquele ano, 2018, eram de violência doméstica, às quartas-feiras e domingo. E aquilo eu gosto muito de estudar estatística, números, e a gente ficou ali tentando entender por que quarta e domingo. Chegamos à conclusão que é dia de jogo. Interessante, dia de jogo. E a gente ficou discutindo sobre isso. Mas um patrulheiro da Maria da Penha, lá de Maricá, ele me chamou num canto, e eu gosto da pegada da patrulha, tenho muita amizade com os patrulheiros de rua, porque fui policial militar em São Paulo de rua, por 6 anos. Eu gosto dessa pegada, eu ia para a rua com eles. Ele falou assim: doutor, eu vou falar aqui no cantinho, porque eu sei que a senhora é cristã. A senhora não fala para ninguém, mas a gente entende a sua pegada de embutir Jesus no teu trabalho. E eu vou falar alguma coisa, eu vou falar algo para a senhora aqui, que é para não escandalizar e a senhora não passar vergonha. E ele falou assim: é dia de culto também. É dia que os irmãozinhos saem cheios do poder e soca a esposa em casa. E grita e humilha a esposa em casa. A senhora sabe, nossas ocorrências de domingo à noite, segunda de manhã, é de quem? É de quem acabou de chegar de culto. Aquilo me chocou. Eu chorei muito, saí da reunião, chorei muito. E a minha lembrança daquela fala dele é eu voltar para fevereiro de 2018, daquele ano. As minhas filhas estão morrendo, suas irmãs, porque você não compartilha o conhecimento. Eu, mais uma vez, estava fora do propósito que ele queria. Eu passei o ano viajando o mundo, falando para um monte de gente sobre violência doméstica, mas eu não estava falando às minhas irmãs. Falei, ok, já entendi, desculpa aí, vamos falar às igrejas, então. Passei 2019 inteiro tentando falar em igreja, mendigando oportunidade. Deixa eu falar sobre isso. E ninguém deixou eu falar. Nem o meu pastor. Na época, a gente congregava numa igreja lá quase que eu falei o nome, lá em Niterói. E ele falou assim: não, Jane, aqui, na minha igreja, você não vai falar sobre isso. Não temos estatística. Eu falei, mas eu estou atendendo a irmã lá da recepção, que ela me pediu ajuda. Ela não veio falar comigo, então eu não sei. Se eu não sei, não está acontecendo. Falei, ok. E ele falou, aproveitando que você veio falar sobre isso, eu te convido a se retirar, porque o seu trabalho está repercutindo e não vai caber bem você falar sobre isso na minha igreja. Então, Deus te abençoe. Cheguei em casa, falei, começou. Ele, não, fala com a fulana, fala com a ciclana. E eu fui, falando, batendo de porta em porta, deixa eu falar sobre isso, deixa eu falar sobre isso. Não, recebi horríveis respostas. Por isso que eu iniciei aqui parabenizando uma liderança que traz esse tipo de conteúdo para vocês. Porque não é qualquer liderança que quer abrir a mente de filhas de Deus. Não é qualquer liderança. E liderança séria, e eu não estou puxando sardinha para a senhora não, mas estou também. Porque isso é muito sério, o que eu vim falar aqui com vocês, o que eu estou falando com vocês. E as pessoas, principalmente liderança, não querem falar sobre isso. Porque o que eu vou falar aqui de violência doméstica é só um fio no novelo. Porque depois que puxa esse fio no novelo, vem relacionamento abusivo, vem abuso sexual de criança, de filho, de padrasto, de pastor, vem abuso moral, vem abuso espiritual, vem de tudo, só por causa de uma violência doméstica. Vem tráfico de mulheres, vem tráfico de órgãos. É muito doido. É muito difícil. E o propósito não é meu, é dele. Mas ele precisa usar pessoas. Quando eu comecei a orar por mim, ele cumpriu o propósito dele através da minha vida. Se você está buscando viver o seu propósito de vida, comece orando por você e pedindo, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim cumprir aqui? E assim como me deram um versículo sobre isso, Ana tinha um propósito. O propósito dela era gerar um profeta. O sonho dela era ter um filho. Mas o propósito de Deus era gerar um profeta.
E o que ela fez? Ela deu o filho, não foi? Consagrou. Servidão. O propósito de Deus só vem com servir. Se você não serve para nada, ou não serve para ninguém, você já não está cumprindo propósito nenhum. E era o que eu estava vivendo. Eu não servia ninguém. Eu não entendia que precisava para isso. Esse meu trabalho, Liberte do Opressor, virou uma página no Instagram. Cresceu muito rápido, porque é do Senhor, é a mão dele ali, é a necessidade dele, é o propósito dele. Então cresceu muito. A página não é cristã, não tem linguagem cristã, mas 70% das minhas seguidoras são cristãs. Não é de Deus? Das 76%, das 70 das seguidoras, 70% são mulheres cristãs. Desse percentual, 96% são casadas. É muita mulher mal casada dentro da igreja. Essa é a minha conclusão. Outro choque. Falei, meu Deus, eu nem falo de Jesus aqui e elas estão aqui? Eu sei que por trás da minha fala, de cada conteúdo que está ali, quando vocês verem a página, sigam a página, tem uma oração ali. Tem servas que trabalham para mim, servindo voluntariamente por cada post, cada live que nós fazemos ali. Nós oramos, nós consagramos aquela página. E a nossa linguagem ali não é cristã, que é para alcançar o maior número de mulheres. E muitas delas chegam, são libertas de um relacionamento abusivo e violência doméstica, elas falam, Jane, já entendi. E agora? Eu continuo sentindo um vazio aqui. É a hora que eu coloco Jesus Cristo. É lindo o trabalho. É lindo. O propósito dele é lindo. E eu me permiti, ainda que em prantos, eu continuo chorando, mas ele está fazendo, porque eu me permiti deixar ser usada. Não adianta você buscar um propósito aqui hoje, se você não quer o que ele vai te dar, porque costuma ser o que você não quer, aonde você não quer, e nem do jeito que você quer. E é a melhor fase da minha vida, foi aqui, no estado do Rio de Janeiro. Eu falei no passado, percebi agora. Aqui meus netos nasceram, aqui está a minha família. Meu Deus, eu falei no passado, isso é sério, isso é muito sério. Deus é bom, Ele está falando comigo. E conversando com as lideranças, né? Querendo entender por que a igreja não queria falar sobre isso, eu descobri muitas coisas sobre nós, sobre o nosso contexto religioso, em relação à família, à mulher e a homens. Eu falei, cadê os homens? A masculinidade bíblica, a masculinidade saudável de um filho de Deus, cadê eles que não querem falar sobre isso? Ou que xingam as filhas de Deus, ou que agridem, estupram as filhas de Deus, cadê esses homens? Por que eles fazem isso? E chamei meu marido, falei, eu não vou falar para homem, você precisa fazer alguma coisa, porque está esquisito. Cadê as mulheres de Deus, Senhor? Aquelas que oram, se consagram e buscam. Por que elas se permitem viver isso? Porque filha de Deus não vai permitir. Meu casamento não é perfeito, meu casamento é saudável, sempre foi saudável. Mas perfeito nunca foi. Matar, todo dia eu quero matar. E eu sei matar. Meu marido sabe disso. Que vontade. Mas não é propósito de Deus, nunca vai ser. Glória a Deus por isso. Mas eu ouvi, nessas falas de liderança, eu ouvi de uma mulher. Eu prefiro uma mulher, Jane, que ora, que se consagra, que eu possa discipular, do que uma mulher divorciada. E aí minha ficha caiu para um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, como o contexto religioso está contaminado por falta da palavra de Deus, por religiosidade, por violência, e ninguém fala sobre isso. Na pandemia melhorou.
as lives. Eu fazia 3, 4 lives por semana. Eu estava adorando aquilo, adoro fazer uma live. 21 começou a melhorar. Uma igreja aqui, outra ali, com muito receio, começaram a me chamar. 2022 explodiu, 2023 também está explodindo. Estou viajando para tudo quanto é lado para falar sobre isso. Só que isso demonstra e traz um clarão de muitos dos nossos problemas, que eu também ajudei a criar. E depois da minha fala, da minha vinda, o que costuma acontecer é muito problema chegar na liderança. Eu venho, joguei a bomba e vocês que se virem depois. Já estou avisando. Eu vou jogar a bomba e vocês se preparem. Quando eu ouvi isso sobre mulher divorciada, eu falei, oi? Mas o que isso tem a ver? Não, Jane, Deus odeia o divórcio. Glória a Deus por isso, Ele odeia mesmo. Mas no mesmo versículo que diz que Ele odeia o divórcio, no mesmo, tem uma vírgula, Ele odeia a violência, o homem violento. E o homem não é só o homem masculino, ok? É os dois. Mas aí eu me atentei e fui olhar ao redor das minhas amigas. Eu falei, uai, o que isso tem a ver com divórcio, divorciado? Aí eu falei com a fulana, mas Jane, você não percebe não? Eu falei, não tem liderança divorciada. Não tem ministério para divorciada. Nos eventos femininos, ninguém fala das divorciadas. Das viúvas, então, só se falam com as solteiras e as casadas. Eu falei, meu Deus, é verdade. Tem mulher divorciada aqui? Glória a Deus. É isso aí. Ninguém sabe o que você passou. Ninguém sabe o que você passa. E eu orei, naquele momento, naqueles dias ali, eu falei, Senhor, levanta uma geração de mulheres divorciadas para falar o que elas já viveram. Porque eu, mulher casada, preciso saber, porque eu não quero estar no papel dela. Porque as solteiras não querem estar. E o que nós, eu digo nós, o contexto religioso fez e ainda faz com as mulheres divorciadas, a gente coloca elas de canto. Foi tola, não soube orar, não segurou o marido. E 90% delas foram vítimas, são vítimas, mas são caladas. Então, ei, vocês divorciadas, falem, sem amargura, sem vingança no coração, mas falem, o Senhor precisa de vocês. Eu preciso de vocês. Olha como o contexto religioso foi se abrindo para as mazelas que a gente tem vivido dentro da igreja. As solteiras estão desesperadas. As casadas se sentem vitoriosas, só porque está casado. As solteiras, as divorciadas são as fracassadas. E as viúvas, as coitadas. Coitadinha, né? Não são nem lembradas. Nós não somos nosso estado civil. Nós não somos o nosso estado civil. Nós somos filhas com um propósito que Ele tem para a gente cumprir. Você tem um propósito a cumprir por Ele, para Ele, independente do seu estado civil. Amém? E essa mesma fala me levou ao resultado do meu trabalho. Eu falei, Senhor, se eu abrir a mente dessas mulheres, se eu levar esse tipo de conhecimento... Irmão, você está vindo me tirar daqui? Não, né? Amém. Porque é nesse momento que muita gente faz cara feia para mim. Eu fiquei preocupada. Nunca ninguém fez isso ainda. É? Amém, irmão. Glória a Deus. Quando eu toco nesse assunto, um monte de gente faz cara feia. Aí eu fico preocupada, sabe? Ele veio, eu fiquei tensa. Porque a gente não quer falar sobre isso. É muito triste isso. Mas a gente precisa falar. Mas naquela mesma semana que eu questionei sobre o estado civil das minhas irmãs, eu questionei o resultado do meu trabalho. E eu falei, Senhor, se o resultado do meu trabalho vai dar em divórcio, ou o resultado as suas filhas, minhas irmãs, se divorciarem, eu estou fazendo errado. E naquela mesma semana ele me confirmou, isso é comigo. Baixa sua bola.
deixa que eu resolvo. Faz o que eu mandei você fazer. Leva conhecimento. O resultado disso é uma outra situação. Ok? E por que eu falo isso? Porque teve líder que falou, não posso que você faça isso, porque elas vão se sentir empoderadas. E eu não posso ter mulheres empoderadas na minha igreja. E eu nem gosto, né? Alguém já deve ter visto vídeo no meu feed lá. Eu não gosto da palavra empoderada. Nós não precisamos de nenhum poder. Nós já temos o poder. Nós já somos apoderadas pelo Espírito Santo. Porque quando a gente ora, o ventre da outra estremece. Lucas 41 fala isso. Isabel e Maria. Quando uma orou, ela foi apoderada pelo Espírito Santo e o ventre da outra estremeceu. Para que você precisa de poder ideológico para se sentir empoderada? Tem feminista aqui? Se levantasse a mão aqui, ia dar ruim também. Somos mulheres cristãs, femininas, cheirosas. Não precisamos de nenhum poder ideológico. Nenhum. Mas para isso a gente tem que estudar. E aí eu vou deixar uma crítica para a liderança. Nos eventos femininos, a qual a gente põe muito rosa, na qual a gente potencializa muito nossa identidade, mas não falamos tão aprofundadamente sobre nossa identidade, nós não investimos em conhecimento. Nós, mulheres, femininas, apoderadas pelo Espírito Santo, estamos perdendo nossas jovens por falta de conhecimento, porque a gente não quer estudar, porque a gente pensa que não precisa estudar. Faz comida, leva menino para a escola, trabalha, chega tarde, faz janta, limpa a casa, lê livro para quê? Quantos livros foram sorteados aqui? Falta investimento de conhecimento para nós, tanto da nossa parte quanto da nossa igreja. A gente precisa investir em conhecimento, porque nós estamos perdendo nossas meninas por falta de conhecimento. As feministas estão pregando para nossas adolescentes, estão encantando elas com discursos ideológicos que nós não temos o discurso, porque nós não lemos. As feministas leem diversos livros, Aristóteles, que diz que nós somos uma ameba, que deu ruim. Deus errou e aí criou a mulher. Aristóteles fala isso, e elas leem isso. Nem Simone de Beauvoir, então. Isso é sério. Vocês conhecem Aristóteles? Vocês já leram? Simone de Beauvoir? Falta conhecimento. Porque nesses eventos de Ministério Público ou OAB, eu ouço assim, eles percebem na minha fala, e às vezes no meu jeito, Jane, eu descobri que você é cristã, como pode ser tão inteligente ser cristã? Jane, você debate de igual para igual, mas você não é crente? Eu coloquei o stories da gente aqui no louvor, de vocês aqui no louvor. Vai chover direct para mim. Elas nos rebaixam no conhecimento, porque a gente não sabe debater. Eu estou demonstrando para nós, para mim, para vocês, a nossa fragilidade, que não basta só orar e ler a palavra de Deus. A gente precisa saber o que o mundo está falando para poder rebater com a palavra de Deus que a gente lê, que a gente ora e que a gente derruba. Se não ter discurso, vai perder. Ah, Jane, mas ele não perde batalha. Ele não perde, mas ele precisa usar você para ganhar. E se você não ler um livro, vai dar ruim para você. Porque eu escuto de menina de 14, 15 anos, minha mãe não sabe nem conversar. Ela nem sabe do que está passando, é de casa para igreja, de igreja para casa. É louvor o dia inteiro. Eu faço uma pergunta, ela não sabe. Minha mãe é alucinada. Ela vai conversar com outra pessoa, que vai convencer, que vai encantar. E você perde. Muitas lideranças chegam a mim e dizem, Jane, eu investi na minha filha, no meu filho, paguei escola particular para entrar numa federal. Não envie seus filhos para a federal, que eles vão se desviar.
Lamento em te dizer. Porque lá tudo é ideológico. E como você não conversou com eles esse tempo todo, porque você não estudou, eles chegam lá, eles são doutrinados com a palavra ideológica. Isso é muito sério, isso está acontecendo de monte. E elas me ligam: Jane, pagamos colégios caríssimos para passar numa federal. O nosso sonho era que nossos filhos passassem na federal. Passou, perdi minha filha para o feminismo. Ela abandonou Jesus, a menina cresceu na igreja. Jane, o que eu faço? Eu falei: o que é feminismo? A mãe nem sabe. Jane, isso é do demônio. Eu sei, mas tem que estudar, saber o que é do demônio também. Vocês falaram aqui para mim que não são feministas, são femininas. Vocês sabem o que é feminismo? Vocês estudam sobre isso para debater? E eu fui estudar sobre isso, porque eu achava que não era necessário. Minha função é só esclarecer. Falei: deixa eu estudar esse negócio de feminismo. Comprei livros e livros e comecei a ler. E é tão demoníaco, que uma noite eu lendo, eu olhei para o meu esposo do lado dormindo, roncando, e eu falei: eu vou matar esse homem. Não serve para nada. Não serve. Meu Deus. E eu lia e olhava, não serve para nada. O livro é o tempo todo isso. Você não precisa de um ser masculino. Mas o objetivo do feminismo não é os homens, somos nós. Porque só nós existimos por causa de um homem. O feminismo acaba, uma mulher feminista acaba quando ela encontra um homem de Deus, que foi feito para servir, proteger, prover, proteger e enviar. Quando ela encontra um homem de Deus, ela para de ser feminista. Está aí a responsabilidade dos homens que estão aqui. Precisamos de vocês saudáveis, na masculinidade bíblica forte, viril, para me proteger, me sustentar e morrer por mim. É você que tem que trocar o pneu, é você que tem que ir para a guerra, é você que tem que morrer mesmo. Isso aqui é caro, eu não quero quebrar, e que morra lá e eu viva aqui. Você foi feito para isso. Dorme com essa também. E eu quero tomar o lugar dele. Para que eu vou tomar o lugar dele? Para que eu vou tomar o lugar dele? O livro todo é isso. Você não precisa de um homem, você não precisa, você sabe fazer. E eu sei que eu sei, até melhor. Mas eu não fui criada para fazer aquilo. Então eu não preciso daquilo. E eu acordei meu marido aquela noite e falei: põe a mão na minha cabeça, que eu vou matar você. Esse livro aqui, ele está me empoderando de ideologias de que eu não preciso de você. Põe a mão na minha cabeça. Acordou assustado, coitado. É muito forte. E ainda que eu fale para vocês, estudem, estejam muito bem preparadas. Porque se você desviar, porque nem convicta da tua fé você era. Porque os livros são muito fortes. E as meninas de 15, 16, 17 estão comprando essa ideia. Estão indo para o lesbianismo, estão indo para as ideologias, matando homens, afeminando os meninos, batendo nos meninos. Violência escolar hoje é entre meninos de 9 e 11 anos. Os meninos estão apanhando das meninas, porque elas escutam que elas são meninas, mulheres, e não podem apanhar. E os meninos ouvem: ela é menina, não pode gritar, não pode bater. E não pode mesmo, mas você tem que ser firme. Aí eles estão apanhando, crescendo afeminados. Vai dar ruim. Eu falei para meu marido esses dias: vai dar ruim para você. Acabou a geração de homem. Vai ser crime dizer que você é homem daqui a pouco. Ele: Jane, eu sei, já pedi até para Deus me levar. Eu não quero ficar vivo ainda não. Segura aí. Vai ensinar homem a ser homem, já que você é homem. E ele está trabalhando aí no maçonaria. Não é maçonaria, maçonaria. Vai ter o evento aí dia 3 lá em Niterói. Ele tem andado no Brasil falando com os homens, despertando a masculinidade bíblica e saudável, que nós, mulheres, filhas de Deus, precisamos para cumprir o propósito dele. Então, meu trabalho sobre isso é despertar vocês, não só para um propósito que você está buscando viver, que é o propósito dele, não teu, porque é assim comigo, mas principalmente para você entender sua identidade. Porque eu me libertei de mim, de tanto julgamento que eu fazia com as minhas irmãs.
Eu julgava ela pelo decote, pelo tamanho da saia, pelo tamanho da roupa. Eu a julgava que, ela gosta de apanhar. Vive nisso porque quer, mulher de bandido. Está maluca, bate nele também. Eu fazia isso. Mas quando você entende sua identidade, o propósito de Deus que você tem que fazer, você entende que nós mulheres somos todas diferentes. Mas somos todas iguais. Entenderam agora por causa disso aqui? Somos diferentes, umas mais baixinhas e gordinhas, umas mais altas e magras, tipo eu. Uma mais, chuchudas, mais altas, uma mais masculinizadas. Somos diferentes. Mas dentro de nós, cada uma tem o seu perfume. Cada uma tem o seu propósito. Cada uma tem a sua identidade de filha de Deus para cumprir o propósito que Ele deu para vocês. E eu cumpro o propósito que Ele me deu desde 2018 com lágrimas. Porque é muito difícil fazer esse propósito. Porque eu vejo tanto que eu sou transformada dia após dia. E o quão nasce dentro de mim a indignação de continuar vendo lideranças femininas e mulheres dentro do meu contexto religioso morrendo porque elas não sabem a identidade delas. Porque uma filha de Deus nunca vai permitir um xingamento. Uma filha de Deus não vai permitir um tapa. Uma filha de Deus não vai lutar pelo casamento, porque casamento não é para ser lutado. Filha de Deus não vai pagar preço, porque Jesus já pagou. Filha de Deus vai impor a sua identidade, no seu modo de se vestir, no seu modo de falar e no seu modo de impor, sim. Ei, queridinho, não vem xingar aqui não, porque eu sou filha de Deus. Aqui você não xinga mais não. Eu não sou burra não. Minha família presta sim. Porque não é assim? Você é burra, você não sabe de nada, parou de estudar, tua família não gosta de mim, tua família não presta. Olha o tamanho que você ficou. Olha o seu tamanho, você não sabe fazer nada, deixa que eu faço. Ele está te descrevendo. Você, filha de Deus, vai aceitar? Filha de Deus vai permitir que um filho de Deus, que se diz filho de Deus, socar o templo do Espírito Santo? Se você não viver sua identidade, saber que você é diferente, que não pode julgar umas às outras, e aí vem a minha libertação e de todas nós que precisamos, entender que somos diferentes e que cada uma tem uma história, a gente vai parar de julgar uma outra, vai acolher uma outra e não vai determinar a identidade dela, nem pelo estado civil, nem pelo que ela passa. Porque não adianta o contexto religioso dizer, venha, estamos aqui, vamos te acolher. Mas se acontecer o divórcio, a gente colocar no banco e você não presta mais porque é divorciado. E eu não estou incentivando ninguém a divorciar não, ok? Eu estou incentivando a você continuar buscando o propósito de Deus para a sua vida, através da sua identidade. Se você não sabe quem você é, julgando outras mulheres, julgando a sua própria vida, você não vai conseguir viver esse propósito. Não adianta você vir aqui e ficar gritando pelo propósito de Deus, se você não sabe quem você é. Não vai adiantar. Vocês estão bem? Vocês estão acordados? Tá tudo bem aí? Eu vou abrir perguntas, dá tempo, tá bom? O meu propósito de vida, que veio do propósito da vida de Deus, que veio dele, foi porque eu entendi minha identidade, de parar de julgar mulheres, de me libertar de mim e me permitir ser usada, de todo o meu conhecimento para continuar acolhendo mulheres, não julgando mulheres e despertando a identidade delas. Principalmente as minhas irmãs. As minhas irmãs, vocês precisam saber quem vocês são, para não entrar em relacionamento abusivo e para não permanecer em violência doméstica.
Porque é pior levar um tapa por 5, 10, 20 anos, é pior levar um tapa do que ser uma mulher divorciada. O propósito de Deus pode ser cumprido independente do seu estado civil. Não é o seu estado civil que te define. Ok? E eu estou demonstrando aqui várias mazelas do contexto religioso. E sobre nossa identidade de mulher, de filha de Deus, o contexto religioso coloca um peso sobre nós mulheres que nós não precisamos. A salvação do teu marido, dos teus filhos, não depende de você. Depende do teu comportamento através da tua identidade, mas não é da tua vida. Você não tem que morrer pelos seus filhos, nem pelo seu marido. Você tem que viver a sua identidade para salvá-los. E filha de Deus não é fraquinha, não. Filha de Deus é inteligente. Filha de Deus lê. Filha de Deus debate. Filha de Deus impõe. Aqui não. Meu pai me ama. 99% das vítimas de violência que eu atendo, fora e antes na delegacia, elas tinham dificuldade de chamar Deus de pai. Por causa do pai, de paternidade, de homem. Faz uma análise aí, quem foi o pai de vocês, a primeira figura masculina que vocês tiveram, se é que tiveram. Porque vai buscar isso num próximo homem. E aceita qualquer coisa. E o qualquer coisa é assim, ó, começa de forma muito sutil. Nos primeiros relacionamentos, no namoro. A violência doméstica é o resultado de relacionamento abusivo, que começa na adolescência e na juventude. Acordem. Eu vi uma mulher dormindo. Começa assim, vamos orar para namorar? Vamos orar. Aí ora, não sei que sinal que dá, Deus confirma. E aí fala assim, vamos comer um negócio? Vamos comer um lanchinho? Vamos. O que você quer comer? Qualquer coisa. Aonde você quer comer? Ai, qualquer lugar com você. Você é meu varão que Deus escolheu. Você é o cabeça da relação. Namoro não é casamento, não. E nem test drive. Muito menos test drive. Mas é um momento de você colocar a sua identidade. Uma vez ou outra, você ou ele escolher, ok. Mas toda vez é isso? Você já está sinalizando, eu como o que você quiser. Eu vou para qualquer lugar que você quiser. Se ele for abusivo, que é nessa fase que eles não se mostram, quando casar ele vai se mostrar. E aí ele vai te levar para qualquer lugar, você vai comer qualquer coisa e não vai poder reclamar, porque no relacionamento abusivo foi assim. No início do namoro foi assim. Ei, alguém se identifica? E com uma mulher, com uma menina negra, isso é muito mais acentuado. Por isso que 86% das vítimas de violência doméstica são mulheres negras. Porque a adolescência de uma menina negra, que a igreja não fala, ela é penosa, ela é triste, ela é solitária. Ninguém quer namorar menina negra, mas ela quer ser amada. Então ela se permite ser abusada. Nesse trabalho aqui, eu me descubro, e no início eu me descobri, o quantos relacionamentos abusivos eu tive. Eu nunca sofri violência doméstica, mas relacionamentos abusivos de monte, porque eu queria ser amada. Aí você beija um monte. Aí você deixa fazer o que quiserem com você, porque você está sendo desejada. Mas tudo escondido, porque ninguém pode ver eu com uma menina negra. Ninguém pode saber que eu estou ficando com uma menina negra. Hoje somos, eu me incluo, porque são minhas irmãs, independente da crença, somos a maioria de vítimas de violência, porque não estamos cuidando das nossas jovens. Não estamos amando, acolhendo, mas estamos permitindo que elas vivam relacionamentos abusivos. Isso é muito sério, é muito triste que eu estou falando. Da outra pauta aqui. Mas a gente precisa se atentar como contexto religioso, como igreja, de se atentar às nossas jovens, meninas negras, que é um trabalho preventivo para elas não se tornarem vítimas de violência doméstica.
a minha fala sempre vai ser de confronto, despertamento. Eu já entendi que esse é o propósito de Deus para a minha vida. Por mais que eu chore, porque me mata todos os dias. Porque é difícil ver minhas irmãs morrendo ainda, por falta de conhecimento da sua identidade, por falta de conhecimento do propósito de Deus para a vida delas, muitas vezes nem saber buscar ajuda. Quarta-feira, uma das nossas assistidas aqui do projeto, desde 2018 já passaram 645 mulheres. 400 eram cristãs. Essa semana uma se suicidou. Quarta-feira. 2 filhos. No domingo, ela falou assim para mim: eu não aguento mais a pressão. Eu só fui ver a mensagem na quinta, que eu recebo muita mensagem. Ela já estava morta há um dia, que eu só soube na quinta. Ela fez isso na quarta, mas no domingo, ela mandou uma mensagem para mim: Jane, em nome de Jesus, eu não aguento a pressão. Só isso. Esse trabalho é muito duro, mas ele é muito necessário. Não é meu, não é por mim, mas é um propósito de Deus. Se você está buscando um propósito de Deus, eu não estou para amedrontar vocês, não. Porque de 600 que passaram, eu perdi muitas. Essa semana teve uma morte, mas muitas estão voando nas asas do Espírito Santo com identidade resgatada. Mais de 80%, muito mais do que isso. Vale a pena fazer o propósito de Deus. A minha função não é te amedrontar. Então eu não quero o propósito de Deus para mim. Então, meu filho, morre. Você está viva por causa disso. Você está viva pelo propósito dele. No seu trabalho, você tem um propósito dele. Dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, fazendo a comida e lavando a roupa, é um propósito de Deus, é praticar o evangelho. Lendo um livro, com a sua vizinha, dentro da sua igreja. Porque é fácil ser luz aqui também. Vai ser luz lá fora, na faculdade, no trabalho, no shopping, para a família de seu esposo, na escola. Cumprir o propósito de Deus não é onde tem luz, não, é onde está na treva. No meu caso, é onde está a violência. Busque o propósito de Deus, mas tenha a identidade de vocês firme, para você não viver violência doméstica, não viver relacionamento abusivo e poder cumprir o propósito de Deus. Porque muitas vezes eu escuto de promotores, defensores, falo: Jane, a tua igreja ensina que a mulher tem que ser submissa e aceitar marido que bate. Eu falo: não, a minha Bíblia não fala isso, meu Deus não fala isso. Fala sim, Jane. Eu preciso debater com eles, porque eles entendem que nós incentivamos umas às outras a permanecer em relacionamento abusivo, violência doméstica, porque está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus? Não está. E por que eles acham que é isso? Porque nós não falamos lá fora, a gente só fala aqui dentro. Entendem? O nosso já conceito de começar a transformar. Entendem? Vocês estão aí? Tá tudo bem? Eu vou abrir a perguntas, eu tenho tempo ainda, né, para isso. Estou vendo ali que eu tenho. Quem vai ser a corajosa? Ninguém? Vocês estão bem pra caramba, hein? Dá papel e caneta para elas aí, quem não tem coragem de perguntar. Esse é o tempo que eu tenho? Ah, tá, então dá tempo. Vai fazer pergunta? Ah, faz pergunta. Mais alguém? Não briguem. Ah, corajosa. Uhul. É isso aí, mulher de Deus é corajosa.
Se exponha. Fala bem alto. Espera aí. Dá um microfone para ela. Vai dar microfonia, ela vem pra cá. Aqui em cima, aqui. O recrutamento? Como começou esse projeto? Eu já expliquei isso. Deus mandou eu fazer. Ele me deu um nome e eu fui para a rede social. E comecei a colocar conteúdo sobre isso. Só. Eu não gostava de fazer vídeo. Eu não gostava de falar sobre isso. Eu não gostava de trabalhar com mulheres. Mas Ele mandou. Ele mandou. Então onde está? Ele mandou, tá bom, vou falar com elas. Desse jeitinho aqui que eu estou falando, virando o olhinho. Tá bom. Vou fazer o quê? O que tem para mim fazer? Vou na UAB? Vou na UAB, vou participar de palestras, vou pedir oportunidade para falar. Ok, o que mais? Internet, Instagram. Tá bom, vou criar uma página. Criei a página. Conforme eu fui colocando conteúdos, fazendo vídeos, chamando a atenção para o meu conteúdo, elas foram chegando. Foi assim. E aí foi crescendo, crescendo. Já atendemos 645 mulheres. Atualmente, a gente atende 213. 2021, os homens começaram a pedir ajuda dentro da página. Ei, nós também apanhamos. Os homens pediram ajuda, porque está cheio de mulher esquisita aí. Gente, negócio é sério com a gente. Não vem falar que a gente só é vítima, não. Não é? Não, eu não consigo fazer presencial, muito embora eu tenha um espaço físico, por falta de dinheiro mesmo. Porque trabalhar com mulheres é caro. Nós somos caras. Né? Nós somos muito exigentes. A gente quer muito rosa, a gente quer brinde, a gente quer um lugar assim. Nós somos exigentes, diferente dos homens. Eles vêm de qualquer jeito e qualquer lugar. Eu estou nem aí. Então, hoje eu não atendo de forma presencial como eu gostaria. Inclusive, é uma das minhas orações e sonho, tem um abrigo que o governo tem que dar, mas não tem dinheiro, eles falam, é justamente o financeiro. Então, esse trabalho na página é tudo online. Hoje são 13 grupos terapêuticos, uma vez por semana, online, e esse é o último mês de forma gratuita. A partir do mês que vem, junho, será R$ 24,90 por mês, por 4 atendimentos terapêuticos, com profissionais capacitados, psicólogos e psicanalistas. São todos cristãos, muito embora a pegada terapêutica não tenha a linguagem cristã. Os homens, nós temos 2 grupos de homens, quase 60 homens, agredidos e agressores, também atendidos por psicólogo e psicanalista. Meu marido, também psicanalista, hoje já aposentado, ele atende um desses grupos. Mas é isso? Obrigada. Nada. Preciso muito de oração para esse trabalho. É um trabalho que vem crescendo. E é como eu falei, são mais 645 mulheres em 5 anos. Ele cresceu absurdamente. Eu amo advogar, mas não consigo mais, nesses 5 anos, do jeito que eu gostaria de advogar. Eu acompanho vítimas na delegacia ainda, eu faço flagrante, eu acompanho elas lá. O direito de família, como eu gostaria de fazer mais, eu não consigo fazer, palestrando, levando conhecimento, que foi o que ele me pediu lá em fevereiro, e despertando a identidade delas. Porque isso eu entendi que é o principal. Porque não adianta você saber quem você é filha, identidade firmada, e permanecer no ciclo de violência. Porque o que eu enxerguei nesse trabalho? Eu vou dar conhecimento, mas ela vai dizer assim, mas Deus me falou, mas eu vou continuar orando,
mas eu prometi para Deus que eu vou levar ele. Eu não consigo sair desse ciclo de violência, é mais forte do que eu. Eu dependo do dinheiro dele. E os meus filhos, o que eu vou fazer? E ele é um bom pai. Ele é um bom pastor. Eu vou acabar com o ministério dele. Eu estou falando tudo que eu ouço. Eu vou destruir o ministério dele se eu contar que ele me bate, me xinga. Que está assim, ó, de pastor simpático, abençoado, que trata muito bem as irmãs na igreja. Chega em casa, ele soca a esposa com a Bíblia. Porque a Bíblia não deixa marca. Isso é muito sério que eu estou falando. Tem líder que faz isso. Ele bate na esposa com a Bíblia molhada, principalmente, para ficar mais pesada, para não deixar marca. E na igreja ele é uma benção. Então, esse trabalho terapêutico, ele cresceu por quê? Porque eu entendi que elas precisavam entender a identidade para se ver dentro do ciclo, para ela sair. Porque uma mulher num ciclo de violência, ela precisa ser acolhida, ela não pode ser julgada, mas ela precisa entender a sua responsabilidade no ciclo. Porque ela não tem culpa, ela tem responsabilidade. Quem que eu estou buscando nesse homem que não presta? O pai que eu não tive? O status que eu tenho, porque paga minha fatura de crédito, meu cartão de crédito? Porque me deu filhos lindos? Entende? Quando ela entende a identidade dela, a responsabilidade dela no ciclo de violência, ela consegue sair. E aí ela se potencializa. Qual o ciclo da violência? O atrito, o abuso ou a violência e a fase de lua de mel. O atrito, todo relacionamento tem. É comum, ok? Como eu falei, meu casamento não é perfeito, ele é saudável. Então, sempre vai ter atrito. Uma coisa que você comprou e não era para ter comprado. Um jeito que falou. Alguma coisa que aconteceu, um atrito. É normal. Depois do atrito, vem o xingamento, vem o grito, vem a agressão, acontece alguma coisa. Esse alguma coisa você deve se preocupar. E depois desse depois desse abuso ou dessa violência, vem a fase da lua de mel. A fase da lua de mel, ele vem para a igreja, ele ora, ele procura ajuda, ele dá os presentes, ele faz a promessa que vai mudar, ele te dá um melhor sexo, ele te leva no shopping, ele compra uma roupa, e nós, mulheres, ficamos nessa fase. Ah, ele até melhorou depois que ele me xingou. Não, depois que ele bebe, aí ele me bate, depois até ele melhora. Ele me ama de um jeito tão diferente depois que ele me bate. Aí passa um mês, uma hora, um ano, o atrito vai acontecer de novo. Vem o abuso, a violência, vem a fase de lua de mel. E nós, mulheres emocionais, ficamos nessa fase de lua de mel, 5, 10, 15, 20, 30 anos, esperando ele mudar. E ele não vai mudar se você não mudar na sua identidade. Se você não começar a viver para ser quem você é, independente do seu estado civil, nem ele vai mudar e ninguém ao seu redor vai mudar. Você, inclusive, vai ficar atraindo relacionamentos abusivos e pessoas tóxicas para a sua vida. Posso encerrar? Está tudo bem? Vocês estão vivas? Mais alguém? Dá tempo? Dá. Mais uma corajosa. Bora. É uma dúvida que eu tenho, mas o Senhor não é. Amém. Na antiga igreja que eu era, meu esposo uma vez seguiu a escola dominical e ele não lembra muito bem o tema. Era um tema bem polêmico como esse que a senhora está falando aqui. E aí ele começou a falar e muita gente começou a questionar sobre aquele tema e perguntando qual era a opinião dele, a questão de violência doméstica. Ele falou assim: mães, irmãos, se fosse uma filha minha, eu não deixaria, não iria acontecer. Então, ele começou a falar sobre a palavra, ele começou a dizer que Deus não permite isso. E quando acabou, uma enxurrada de irmã começou a fazer um monte de perguntas. Então, eu posso separar? Então, eu tenho um respaldo bíblico, porque elas estão presas à questão perdoar 70 vezes 7. E morrer. Mas eu vi. E
morrer por isso. O que eu mais ouvi foi assim. Então, assim, numa aula dominical, muitas mulheres se levantam depois e vão questionar. Mas o senhor me disse um respaldo bíblico. Qual é o respaldo bíblico que eu tenho? Muitas mulheres acham que isso é normal, como a senhora está falando. E que a Bíblia tem respaldo para isso e que a gente tem que perdoar. Fez uma vez, a gente tem que perdoar. Fez outra vez, a gente tem que perdoar. O que é pior? Você levar um tapa, morrer ou um divórcio? O que é pior? Morrer, levar um tapa ou de ser divorciada? Ser divorciada é pior do que um tapa? Ser divorciada é pior do que a morte? Se você disser que para mim que vai dar ruim. Porque eu tenho uma irmã divorciada viva, linda, buscando um propósito de Deus. E tu está falando para ela que é melhor ela estar assim do que o que ela vivia no casamento dela por estar divorciada? O nosso julgamento entre nós mulheres cristãs é absurdo. É absurdo. Nós julgamos umas às outras pelo nosso corpo. Sabemos que somos diferentes, mas nós julgamos pela saia, pelo decote, pelo jeito que ela leva a vida dela. Eu era assim. Eu me libertei para poder fazer esse trabalho. E ainda esse assunto é polêmico porque nós não falamos dele. O dia que a gente falar muito sobre isso, e aí eu trago a responsabilidade à liderança, que não fique só em mim, tragam outros profissionais a falarem sobre isso. Porque esse é um assunto necessário, não é polêmico. Não é tabu falar de relacionamento abusivo e violência doméstica, porque a gente está vivendo aqui dentro. Nós fazemos parte da sociedade, a gente não é melhor do que ninguém, não. Nós temos o melhor do mundo, mas nós não somos melhores do que ninguém. E por termos o melhor do mundo, a gente precisa levar essa luz lá fora. Então, para dizer que você é santa, bem casada, sendo xingada em casa, mas pelo menos eu sou casada. Para com isso. Gente, no mesmo versículo que fala que Deus odeia o divórcio, Ele odeia a violência. E quem divorciou primeiro? O que é divórcio? Mudar, transformar, transfigurar, alterar. Deus odeia quem muda, quem transforma, quem muda o contexto do casamento. Quem bateu já está divorciado. Quem apanhou não está divorciado. Então erra quem bateu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele divorciou de você quando ele te xingou, porque ele prometeu no altar que ia morrer por você. Então ele já mudou aquela promessa que ele fez perante um monte de gente naquele casamento lindo. Ele já divorciou de você quando ele te chamou de bosta, que você não vale nada, que você é um nada, que você é feia, que você é gorda, que você é burra. Eu não falei palavrão não, eu falo bosta mesmo. Pode ficar aí apavorada. Isso eu sei que eu posso falar, que eu já descobri que eu posso. Porque é isso que eles falam também. Eu não vou dizer outras coisas que eles falam, porque é bem pior do que isso aqui. Muito pior do que isso aqui que eu estou falando para você. E eles falam para mim, em nome de Jesus, Deus errou para me dar esse negócio aí. E aí eles vão dando os adjetivos para as filhas de Deus. Pastoras apanham, líderes apanham. Porque eles têm a unção e o ministério. E ela tem que ser perfeita. Se ela não for perfeita, ela acaba com o ministério dele. E aí eles casam com ela dentro de casa. E aqui ela está linda, cheia de marca dentro da roupa dela. É triste de ver. Por quê? Porque a gente não fala sobre isso. Que a gente polemiza. E essa dúvida que as mulheres tanto têm, esse medo, é a vergonha social que nós, mulheres cristãs, temos. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou divorciada. Eu não tenho, nunca fui divorciada. Meu primeiro casamento, meu último casamento. Meu marido me levou a Cristo. Eu sou o 4º casamento dele.
Eu sou casada há 23 anos. Ele foi o terror da Baixada ali da posse. Se eu não achar alguém aqui que ele já não tenha pego. Esse era meu medo de voltar para o Rio. Porque cada supermercado que eu vou, cada manicure que eu vou na posse ali, tu é a esposa dele. Diácono, líder de jovens da igreja, 3 casamentos. Sabe onde ele foi me buscar? No mundo. Ele que me apresentou Cristo. Agora, ele teve problema de ser homem divorciado na igreja, para ficar casando com um monte de filha de Deus, safado, sem vergonha? Não, é a bênção de um montão, da Marinha, contra-cheque da hora, nossa! Agora, e as 3 que eles deixou? Eu sou amiga das 3. As 3 não refizeram a vida delas. Eu ministro para as 3. Semana retrasada eu estava em Angra, pregando numa das igrejas a qual ela faz parte do corpo ministerial feminino da igreja dela. Mas ela não é líder, nunca mais foi líder de nada, porque é uma mulher divorciada. Vítima das traições do prostituto que o meu marido um dia já foi. Para homem não pega nada, porque nós damos essa visão. Um monte quis casar com ele, dentro da igreja. Agora uma mulher divorciada, então não quero passar essa vergonha. E por não querer passar essa vergonha, elas preferem a violência. E aí quando elas descobrem, então eu posso divorciar, legal, então eu vou divorciar. Mas depois a irmã não vai me convidar mais para nada. Mas depois a irmã vai olhar para mim e vai falar assim, virou rival. Vai olhar para o meu marido. Então melhor não, melhor eu ficar com o traste mesmo. Porque elas vão me julgar. Vai ser pior o julgamento da minha irmã dentro da igreja do que o xingamento dele, que eu já estou até acostumada. Eu escuto isso todos os dias. E o meu trabalho, o propósito de Deus na minha vida é vir despertar vocês. Não é sobre isso. Não façam isso entre nós. Nós somos diferentes, com o perfume de Jesus, e precisamos respeitar cada uma de nós. Se ela é divorciada, ela tem uma história. Se ela está com esse decote, ela tem uma história. Se ela está com essa roupa mais justa, ela tem uma história. E aquilo ali representa algo. Um pedido de socorro, um pedido de amor, um pedido de abraço. Ela não está esperando julgamento, não. Não está. E eu vim de fora para enxergar isso. Porque ele falava, você precisa conhecer a Cristo. Eu falei, para ter essa vida aí? Queridinho, não quero esse Deus aí, não, eu quero ir para motel. Não, a gente precisa ir para a igreja. Eu não quero ir para a igreja. Mas ele fez uma promessa também, eu preciso honrar meu esposo. Ele orou, depois que ele me falou, eu orei e falei para o Senhor, eu preciso parar de fazer isso com as filhas de Deus. E também comigo. O que eu estou buscando em muitas mulheres, eu não vou encontrar. Prepara uma para mim. E aí ele me conheceu. Deus respondeu em 3 meses para ele. 23 anos de casado. Não tivemos filhos. Eu já vim de um filho, porque eu fui mãe solo. Eu engravidei aos 17. Aos 18 passei no vestibular. Aos 18 já era policial militar em São Paulo. Aos 23 eu tinha 5 anos de PM, recém-graduada em Direito. Com 23 anos. Uma feminista top. Preciso de ninguém. Mãe, independente. Homem para quê? Só para transar mesmo. Casar? Cristo? Que doideira. Não precisava de nada disso. Mas Deus usou a vida dele para me apresentar aquele que me ama, aquele que me mostrou, sim, que eu preciso de um homem para me proteger, para me prover e para me enviar. Porque se eu estou aqui hoje é porque ele me deixou ali na porta, pôs a mão na minha cabeça e falou, vai, eu te dou condições para você poder potencializar outras mulheres. Então, Deus transformou a vida dele e a minha. Mas a gente precisa, transformar aqui dentro. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada à liderança que permitiu eu trazer. Se não gostou, paciência. Orem por mim. Essa semana foi muito dura, porque pelo que aconteceu, já expus a você, mas porque Deus pediu para mim fazer caixas. E mais uma vez eu falei para ele, se é para fazer caixa, eu vou para algum lugar e não vou levar nada.
Mas para nós mulheres é muito difícil desapegar, né? Daquele sofá que você pagou em 12 vezes, daquele fogão dos seus sonhos. Está sendo muito difícil para mim. E aproveitando também esse pedido, orem por mim, intercedam por mim, porque o pior desse trabalho é a angústia e a raiva que eu tenho que lidar todo dia. A angústia de querer fazer tudo e eu saber que não posso, e a raiva de querer matar muitos homens e eu não posso fazer isso. Então o pior de mim nasce, sabe? Quando uma mulher liga e eu tenho que correr com ela, às vezes para a delegacia, e eu encontro aquele homem ali, eu olho para a cara dele, eu já até monto como que eu vou enterrar ele. Isso fica aqui na minha cabeça por dias, aquela imagem daquele homem e daquela mulher toda machucada. Isso lutar contra isso aqui dentro é muito, muito difícil. Muito difícil. Faço terapia, estou na atividade física, esmurrando, luta, que eu preciso colocar isso para fora. E às vezes eu coloco isso para fora, engordando, com manchas no meu corpo, com irritabilidade, mais chata do que eu já sou. Meu marido diz que eu fico irritada, mas é onde Deus vem e me abraça. A intercessão de vocês, a potencialização do meu trabalho através de vocês, me ajudam e me motivam bastante, apesar dessa parte ruim do trabalho, do propósito de Deus para a minha vida. Amém? Muito obrigada mais uma vez.